Você sabe quanto vale a sua conta no Instagram? Oi, gente! Eu sou a Maria Clara e esse é o meu canal Maria Tentando Ser Clara. Nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre o documentário que eu assisti ontem. O documentário chama Follow Me, do produtor Azri Bendasha, não sei se é assim que se pronuncia. O documentário ele fala um pouco sobre Instagram, né, basicamente, sobre como em um determinado momento algumas pessoas, né, algumas celebridades conseguiram fazer com que uma foto no feed deles custasse, por exemplo, $3.000, ou então muito mais, ou então um pouco menos. E em que momento da vida conseguiram chegar nesse ponto de começar a vender, por exemplo, fotos no Instagram. Ele, então, é uma pessoa que se declara fora das redes sociais, tanto que ele começa o documentário falando que ele não tem uma conta no Instagram. E aí ele decide, então, entender como que essas pessoas conseguiram vender as fotos dela, criando uma conta no Instagram. Ele é de Dubai e aí acredito que na região onde ele mora, ele sai perguntando para as pessoas, tipo influenciadores, como que chegaram a tal nível. Ele cria uma conta e aí o documentário é basicamente ele investigando, ele entrevistando as pessoas e sempre pedindo seguidores para as pessoas nas ruas, para quem ele entrevista. Às vezes isso dá certo, às vezes isso não dá certo. Então, por exemplo, ele chegou a entrevistar o que seriam alguns influencers, né, de Dubai. Coincidentemente, essas pessoas todas se declararam que não são influenciadoras, mas que deixam as pessoas chamarem elas dessa forma. O que ele mostra lá é basicamente o que a gente vê aqui no Brasil, então não muda essa perspectiva. E aí ele quer sempre saber mais, então ele tenta entrar no escritório do Instagram, ele tenta chegar até a Selena Gomez, que na época era a pessoa que mais tinha seguidores no Instagram. E aí, conforme ele vai investigando, ele vai entendendo o porquê que as pessoas, por exemplo, gostam tanto de tirar selfie. Ele pergunta para influenciadores e influenciadores falam que gostam porque gostam de si mesmo. E aí, em contraponto, ele pergunta isso para fotógrafos e eles já falam que não gostam de tirar selfie porque acham egoísmo ou não gostam desse tipo de coisa. E aí, ele também pergunta como que as pessoas, como que os influenciadores chegam a vender essas fotos pro Instagram. Que seria, por exemplo, as parcerias que eles fazem para poder postar. Então, às vezes, a parceria você tem que postar 3 fotos no mês e alguns stories, ou é só uma foto. As empresas fazem até contratos, né, com esse influenciador para poder, então, por exemplo, fechar em um ano que a pessoa sempre divulgue a marca e não esteja atrelado com algum outro concorrente. E sempre ele vai procurando mais forma de tentar então entender como conseguir mais seguidores. Ele consegue até perguntar para uma pessoa que trabalha no Instagram se ela consegue colocar mais seguidores para ele, e ela fala que não, que eles não trabalham com isso. Então, basicamente a busca dele é por uma forma de conseguir mais seguidores pro Instagram. Leva a gente até a refletir um pouco sobre o tipo de conteúdo então que a gente consome, porque se as pessoas fazem parcerias com tais marcas, é porque o público dela vai consumir essa marca. Então, quando a gente segue tal pessoa, a gente não tá seguindo, né, no caso, sobre seguir influenciadores, a gente não tá seguindo só porque a gente acha aquela pessoa bonita, né? A gente tá seguindo ou porque a gente gosta do estilo de vida dela, ou gosta das ideologias dela. E aí, quando ela tem um público bem característico, as empresas, elas percebem esse tipo de coisa, e aí, né, elas fazem essa parceria. Como, por exemplo, a prima do meu namorado, que ela é personal trainer e ela começou a criar conteúdos para exercício em casa. Então, empresas veem nela uma forma de atingir o seu público de uma maneira, por exemplo, mais direta. Bom, o Instagram basicamente começou para ser uma ferramenta, né, uma rede social para você divulgar sua vida com seus amigos, com seus familiares. Mas cresceu de uma forma muito grande que muitas vezes as empresas acabam se adentrando nesse tipo de rede social para poder divulgar o seu produto, para poder divulgar a sua marca. Então, as pessoas elas deixaram de apenas seguir quem elas têm mais proximidade para poder divulgar a si mesmo, divulgar a sua marca. O Instagram, por mais que ele seja muito pessoal, ele também passou a ser bastante comercial. Por isso que as marcas elas acabam se atrelando a algumas personalidades, né? Para poder divulgar, porque a pessoa ali no seu Instagram, ela tá muito próxima, principalmente com os stories. Os stories, basicamente, né, são
vídeos curtos que você divulga momentos da sua vida. Você não vai divulgar um vídeo de 5 minutos, por exemplo, e dividir em um monte de stories. Você divulga pequenos momentos da sua vida, como por exemplo, seu gatinho tá fazendo uma graça, ou você tá cozinhando uma coisa legal. E aí quando você vira influenciadora, você acaba divulgando mais coisas, mais sobre a sua vida. E aí você vai ficando mais próximo, porque quanto mais você divulgar stories, mais próximo você vai ficar do seu público. Essa parceria que as empresas fazem com os influenciadores nada mais é do que uma nova forma de divulgação. O documentário mesmo fala, existem os outdoors, existe a televisão, existe, por exemplo, o rádio ainda, né? Existe, então, várias formas de você divulgar um produto e o Instagram se tornou uma ferramenta de divulgação de uma marca também. E aí, esse produtor, ele traz essa reflexão porque o que a gente anda consumindo, então? A gente consome só a vida da pessoa? Intrinsecamente, a gente consome a marca? Porque muitas vezes a gente passa pelo nosso feed e vê uma pessoa divulgando algum produto, mas fica bem sutil, ou às vezes é uma divulgação mais pesada que a gente nota, né? Aí que até que ponto a gente fica nessa rede social pra poder divulgar a nossa vida ou pra, sei lá, comprar alguma coisa ou consumir alguma coisa. Consumir conteúdo não é só quando você compra, né? Você tá a todo momento consumindo alguma coisa na internet, tanto que às vezes você fica tão influenciado pelo que você tá vendo que você acha que, nossa, eu acho que eu preciso comprar uma bota preta. Ou, nossa, olha esse tênis que bonito. Isso, assim, em casos materiais. Mas, às vezes, é a partir de algum conteúdo de internet que você muda até o seu estilo de vida. Como virar vegetariano, virar vegano, ou aderir a movimentos sociais. E quando uma empresa, quando uma marca, ela faz essa parceria, ela não pode fazer uma parceria com um influenciador simplesmente porque a pessoa tem muito seguidor. Você não vai fazer parceria, por exemplo, com uma pessoa fitness se você faz produtos muito gordurosos, porque isso não vai ao encontro do conceito de personalidade da pessoa. E aí agora, trazendo um pouco de reflexão, até que ponto aquilo que você está consumindo e aquilo que você quer tá te fazendo bem. Eu vi em algum outro lugar, eu já não me lembro mais se eu vi nesse documentário ou se eu vi em um outro episódio de uma outra série, que agora eu já fiquei confusa, que o Instagram, ele é a rede social que mais traz malefícios, por exemplo, para a vida da pessoa. Porque no Instagram, o que a gente vê? A gente vê pessoas arrumadas, pessoas felizes, pessoas que estão ganhando as coisas, pessoas que estão crescendo na vida. Mas a gente sabe que da vida real não é bem assim. Existem momentos tristes, existem momentos que a gente tá passando por uma coisa muito difícil. E aí, a gente ficar se comparando com esse tipo de pessoa ou com esse tipo de vida acaba levando à frustração. Mas em contrapartida, nessa mesma notícia que eu vi falando do Instagram, eu vi falando sobre o YouTube, que o YouTube, ele é uma ferramenta, ele é uma rede social em que já não causa tantos efeitos negativos na vida da pessoa. Porque é uma coisa até que eu tava pensando sozinha, principalmente depois que eu criei o canal, que o YouTube, ele é uma ferramenta muito legal. Porque quando você cria um canal, você pode fazer o que você quiser com esse canal, né? Você pode falar sobre qualquer coisa, o que às vezes não é tão bom, mas enfim, não é o assunto de agora. Que crianças podem criar um canal no YouTube, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Então, tipo assim, é uma plataforma muito democrática para poder divulgar informações. Por causa dessa diferença com o Instagram, o YouTube, por exemplo, já tem um efeito mais diferente, um pouco mais positivo sobre a vida de alguém. Bom, eu quero finalizar então convidando você para assistir esse documentário. Repetindo então, ele se chama Follow Me, que está na Netflix, porque ele traz essa reflexão, talvez você perceba coisas, por exemplo, que eu não percebi. Pra finalizar, vou deixar aqui então uma curiosidade pra vocês do mês de julho. Quem são as 10 pessoas mais seguidas do Instagram no mundo? Então, em 10º lugar tá o Justin Bieber. Em 9º lugar tá a Beyoncé. Em 8º tá o Messi. Em 7º, a Kim Kardashian. Em 6º, a Selena Gomez, que na época do documentário era a pessoa mais seguida. Em 5º lugar, a Kylie Jenner. Em 4º, o Dwayne Johnson. Em 3º, a Ariana Grande. Em 2º, Cristiano Ronaldo. E em 1º, o Instagram. Bom, se você gostou então desse vídeo, pode deixar seu like, se inscreve no canal e compartilha com os seus amigos sobre esse documentário.